que eu quero falar de colaboração? Essa pandemia, ela tem exposto o melhor e talvez o não tão bom de nós, né? E uma coisa que tem me chamado muita atenção é o fato de que as pessoas se sentem de alguma forma afrontadas ou incomodadas ou chateadas com o comportamento das outras pessoas, com os resultados que as outras pessoas obtêm, ou então se sentem de alguma forma impelidas a terem que fazer igual ao outro, porque o outro está fazendo tal coisa, eu também tenho que fazer, porque o outro está alcançando tais e tais coisas, eu também tenho que fazer. E a gente acaba, parece que, esquecendo que nós estamos vivendo em um estado de exceção, né, gente? Nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo um momento de intenso estresse. E que bom se nós estamos bem. Mas, de fato, isso nos impacta. Isso impacta na nossa saúde mental, impacta na saúde mental de todo mundo. E aí vira literalmente uma competição. Uma competição de quem faz mais, de quem tem mais, de quem consegue mais. E essa competição joga uma pimenta extra em tudo isso, né, que está acontecendo com a gente. E por isso eu queria falar de colaboração. Porque falar de colaboração sempre vai fazer a gente também pensar em alguns outros temas. Um deles é cooperação. Então eu comecei a ler coisas de colaboração, que eu sempre gosto de ler, eu já vi vários TEDs de colaboração, são muito legais, gente, vale muito a pena. Os dados são interessantíssimos sobre qual é o efeito que a gente estabelecer relações mais colaborativas, o que isso impacta na nossa saúde mental, uns dos outros, e principalmente o que isso impacta nas nossas relações sociais. E aí não tem como, quando tu começa a procurar coisas sobre colaboração, não tem como tu não encontrar coisas sobre cooperação, que a gente usa como sinônimos, mas são conceitualmente coisas diferentes, e competição. Tanto é que cooperação e competição são sistematicamente usados como antônimos, né? Então, como dois aspectos extremos de um mesmo espectro, né? E aí eu já quero citar um texto, que é um artigo de 2011 de Sato e colaboradores, e ele fala das tramas psicossociais, da cooperação e da competição. O que a Leni Sato e colaboradores vão fazer a gente pensar e a gente refletir é, primeiro de tudo, que cooperação e competição não são em si bons ou ruins. Não são em si uma coisa que personifica o bom, um personifica o bom e o outro personifica o ruim. Eles, na verdade, são formas de modalidades de ação dentro das nossas relações sociais. Ou seja, na forma como a gente interage socialmente, como a gente lida com as nossas interações sociais, que são diretamente impactadas. E é isso, em suma, que o texto mostra a partir de vários dados, que, em suma, refletem, na verdade, o quão individualista ou o quão colaborativa uma sociedade é. Então, a gente fica olhando para esses polos como se eles fossem polos ruins ou bons em si, quando na verdade eles refletem a gente, eles refletem a sociedade que a gente construiu. Bom, e o que eles são? Então vamos começar com um conceito de dicionário, tá? Quando eu estou falando de cooperação, eu estou falando de ato ou efeito de cooperar, associações entre duas espécies que, embora dispensável, traga vantagens para ambas. Então é isso. Cooperar é nós duas, nós dois, eu e outra pessoa, construirmos
um elo para juntos chegarmos em algum lugar, certo? Em um contexto de sociologia, de economia, que é a especialidade, né, desse autor, né, que eu estou citando para vocês, ele vai dizer que a ideia é nós nos unirmos para alcançarmos um objetivo comum. Então é isso, cooperar. Cooperação tem a ver com uma coesão interna. Então, cooperação tem a ver com nós nos unirmos para alcançarmos um objetivo. Mas isso não significa dizer que, de fato, externamente, fora desse objetivo ou desse contexto, a gente comunga dos mesmos valores. Significa só dizer que nós temos um objetivo comum e a gente vai se unir para chegar nesse objetivo, certo? Então, por exemplo, eles vão dizer, né, esse autor, a Sato e os colaboradores dela também vão dizer isso, a cooperação pode perfeitamente acontecer dentro de uma sociedade individualista, porque eu vejo que há algum bem para mim se eu me associo com alguém, eu me associo com essa pessoa numa relação ganha-ganha, importante, bem importante, certo? E nessa relação ganha-ganha, nós vamos alcançar juntos um objetivo, certo? Então, esse é um ponto bem interessante, porque no fim das contas, a cooperação, de uma certa forma, ela se opõe à competição. Por quê? Porque então, nesse momento, eu vou abrir mão das minhas necessidades individuais e de repente, tentar disputar alguma coisa com o outro, na tentativa de conseguir esse objetivo comum no qual nós vamos cooperar, certo? Já o conceito de competição, de dicionário, diz o quê? Que é o ato ou efeito de competir, de buscar simultaneamente, né, de uma busca simultânea de dois ou mais indivíduos, de uma vitória, de uma vantagem, de um prêmio. Luta, desafio, disputa ou rivalidade. Ou seja, quando nós estamos competindo, também tem um espectro. Vocês conseguem ver que dentro do próprio conceito tem um espectro? Mas há aí uma disputa, há sempre aí uma busca simultânea de alguma vantagem. De alguma vantagem ou de algum objeto ou de algum objetivo. E aí que eu gostei muito do texto da Leni Sato e colaboradores, por quê? Porque isso não é ruim em si. Por exemplo, quando vocês dois se inscrevem para uma vaga de emprego e só tem uma vaga, é natural que eu vá competir por essa vaga. Mas a pergunta é, quão ferrenha será essa competição? Quanto de luta vai envolver essa competição? Quanto de disputa vai envolver e, principalmente, quanto de interação mais hostil, mais feroz. Isso é bem interessante. O Ashkenaz, ele fala sobre isso, sobre que a gente pode, desde estar em uma interação na qual nós estamos disputando, ou seja, estamos competindo por uma vaga, mas estamos competindo dentro de uma lógica de fair play, né? O pessoal da educação física estuda muito, os pesquisadores da educação física estudam muito esse conceito, o conceito de cooperação e de competição. E aí, quando eu estou numa versão, né, da competição, eu estou na versão na qual eu vou disputar simultaneamente com outro aquele objeto, aquela atenção, aquele objeto, aquele sucesso, aquele paciente, aquele emprego, aquela vaga, aquela pessoa e assim por diante. Muito bem. Aí vocês vão dizer, tá, mas tudo isso o que tem a ver com colaboração? Competição e cooperação, elas são tipicamente de uma lógica individualista. São tipicamente de uma lógica na qual nós estamos pensando em pessoas isoladas de uma certa forma, mesmo quando elas cooperam.
Um bom exemplo disso seria se a gente pensasse aquela coisa que ninguém nunca fez, mas eu ouvi dizer que as pessoas fazem, que é, por exemplo, cortar um trabalho da graduação em pedaços. Então aí nós estamos cooperando. Eu faço a minha parte, tu faz a tua parte, fulano faz a parte dele, nós estamos cooperando para um objetivo comum. Mas isso não é um exemplo de colaboração. Por quê? E é aí que eu quero chegar. Colaboração, ela pressupõe um compartilhar. Um compartilhar, olha a humanidade comum aí. Um compartilhar entre iguais. Então, quando eu colaboro, eu entrego algo, eu dou algo, eu permito algo. Enquanto que quando eu coopero, eu faço a minha parte e não tem nada de errado. Uma coisa não é melhor ou pior do que a outra, são momentos distintos de interação social. A questão toda é que tipos de relações nós queremos estabelecer.